Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a Globo, né, o Jornal da Globo, que está comemorando pra caramba a condenação do Bolsonaro. A gente imaginou que ia acontecer isso, evidentemente. Não é só o Globo, não, Folha de São Paulo. A mídia socialista brasileira está toda comemorando a condenação do Bolsonaro. Condenação honra a instituição, a Constituição e a democracia. Democracia fica mais forte. Brasil presta contas à história, não sei o que lá. A Globo está cometendo o exato mesmo erro que cometeu em 64, ficar do lado do golpe, né? É que eles não perceberam que o golpe mudou de lado dessa vez. Quem está dando golpe agora é o Alexandre de Moraes, evidentemente, né? E isso fica claro quando você começa a ver outras notícias aqui. Por exemplo, o Fernando Schuller no Estadão fala que ó, o divórcio brasileiro surgiu com clareza no julgamento do Bolsonaro. E o divórcio não é entre direita e esquerda, é quem vê com perigo esse protagonismo todo do STF, né? Ou seja, vocês acham que agora o STF vai voltar para a casinha agora depois que terminou o julgamento do Bolsonaro ou vai querer continuar com o protagonismo? Certamente vai continuar com o protagonismo. Vamos entender o que a gente pode esperar a partir daqui, porque, é bom, eles estão cantando vitória, vão cantar vitória, isso aí é normal, mas o jogo não acabou não, meu amigo. Estamos aqui no meio do primeiro tempo ainda, começando esse jogo ainda. Vai muito longe isso daqui. E eu estou para dizer para vocês que esse desespero deles de comemorar tanto assim só mostra aquele erro básico deles. Eles achavam uma vez condenado o Bolsonaro, aí acabou. Aí não vai ter mais nada, aí acabou, já era, Bolsonaro vai acabar. Eles acham isso. Eu discordo. Essa notícia foi sugerida por Felipe Mountbatten, Peter é Libertário Purista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, como era esperado, a imprensa brasileira está comemorando a condenação do Bolsonaro, tratando isso, olha que bom, que horror a Constituição e a democracia. Ainda coloca aqui, ó, que houve divergência, prevaleceu a justiça, não sei o que lá, tentando justificar o voto do Fux, que foi um voto devastador, por mais que os outros tenham continuado na narrativa deles, o voto do Fux foi devastador e coisa e tal. Ou seja, ninguém esperava, né? Eu peguei as matérias do Globo aqui, mas tem da Folha de São Paulo também, tem do Estado, todo mundo comemorando, achando lindo, maravilhoso, não porque resolvemos o problema da democracia brasileira, que acabou o atraso do Brasil, agora vamos em frente ao primeiro mundo, e pronto, com Lula. Não, com Lula a gente vai em direção à Venezuela, meu amigo, não tem primeiro mundo nenhum nessa história, né? E aqui, ó, democracia combativa, olha só o consultor jurídico que fala aqui, ó, as importantes lições do fracasso da Constituição de Weimar. Para quem não sabe, a República de Weimar foi a República da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial e que acabou falhando, e aí acabou essa república e veio o Hitler logo em seguida, né? Então estou dizendo aqui que literalmente Bolsonaro é Hitler, não que a justiça tem que entrar em campo e coisa e tal, e esse pessoal não percebe que o que eles estão fazendo é exatamente dando um golpe, estão dando um golpe ao contrário. Por quê? Porque a esquerda quer se manter ao poder enquanto a população está indo em direção diferente, né? E muita gente espera, esse pessoal todo espera, que a partir de agora acabou. Agora não, agora o Bolsonaro foi condenado, agora acabou, não vai ter nada não. O consenso social se formou. Já tem Lula falando, o pessoal do governo falando, não, porque agora a gente vai conversar com o Trump, vai negociar, porque agora já acabou, né? Agora o Bolsonaro já foi condenado, já é golpista, condenado, acabou, não tem mais o que falar sobre isso. Vamos conversar com o Trump agora as tarifas, como se não resolveu o problema. Não resolveu o problema não, meu amigo, não resolveu o problema não. Agora que o problema ficou sério, agora que a coisa vai pegar, né? Outras pessoas encaram o problema de outra forma. Por exemplo, o André Chalders, aqui tem um respeito grande por ele, um bom jornalista, esquerdista, tá? Mas um bom jornalista, falando aqui, ó, preso em 2018, o Lula transformou sua detenção em um ato cênico. O PT controlou a narrativa desde o momento zero, conseguiu anular a pena e voltar ao Planalto. Não esperem nada disso com o Bolsonaro. Não existirá campanha Bolsonaro livre e o mito ruma para a irrelevância, é a opinião aqui do pessoal do Metrópolis. Eu discordo. Na data vênia ao caro André Chalders, eu discordo dessa análise dele. Porque o problema que ele está colocando aqui faz sentido. O Lula tinha uma estrutura, o PT continuou tendo uma estrutura por trás do Lula, né? E essa estrutura continuou batalhando para brigar pela volta do Lula. Por mais que todo mundo tivesse certo da condenação do Lula, e realmente teve corrupção do Lula, ninguém duvida disso, né? É um caso óbvio de corrupção, né? Mas tinha uma estrutura ordenada ali que ficava batendo nesse negócio com financiamento, com dinheiro e coisa e tal, né? E no final das contas, ele diz que para o Bolsonaro não tem isso, porque o PL até tem uma ligação com o Bolsonaro, mas não é uma ligação umbilical. Não tem uma estrutura por trás do Bolsonaro, não tem alguém para dar suporte, para continuar brigando pelo Bolsonaro nessa coisa toda. O Bolsonaro, uma vez preso, tem uma liderança nesse movimento, a tendência é que o movimento vai falir. Eu concordo com ele que não haverá uma campanha Bolsonaro livre, mas eu discordo que ele ruma para a irrelevância. Ao contrário, o problema do Bolsonaro é que a estrutura é diferente. Realmente o PL não é uma estrutura do Bolsonaro. Ele até dá temporariamente uma estrutura ao Bolsonaro, mas não quer dizer que seja uma estrutura realmente forte, né? O que tem o Bolsonaro é o apoio popular. Isso sempre foi a verdade sobre o Bolsonaro, sempre foi de baixo para cima, né? A visão de que o Bolsonaro foi escolhido pelas pessoas justamente por ser uma pessoa fora do sistema.
Então, essa ideia que eles estão de que agora vai acabar, agora Bolsonaro vai para a irrelevância, eles vão atacar agora o cara do PL, o Valdemar da Costa Neto, vão tentar destruir o PL, pode ter certeza que vão tentar destruir o PL agora, vão tentar destruir nós, youtubers, o pessoal que está falando aqui da direita e coisa e tal, esse é o caminho deles. Só que eu acho que eles não vão conseguir não. Por quê? Porque isso é a força do Bolsonaro, é um movimento de baixo para cima. É algo que a política brasileira não está acostumada com um movimento de cima para baixo. Sempre foi assim, sempre teve um líder e teve aquele movimentozinho todo ali, sempre teve financiamento, sempre teve essa preocupação toda. Ao contrário do Bolsonaro, o Bolsonaro pedia dinheiro, o pessoal dava dinheiro para ele. Não precisa de financiamento, não precisa de estrutura, não precisa de nada, né? E o Fernando Schuller fala muito bem aqui nessa coluna dele, ele não é bolsonarista não, tá? Mas ele está falando aqui, ó, o divórcio brasileiro aqui. Para alguns é o trunfo da democracia, uma virada de página histórica, conseguimos derrotamos o bolsonarismo, finalmente. É o que o Globo está achando aqui, o Globo, os jornais, não, acabou, derrotamos o bolsonarismo, não sei o que lá. E ele fala que isso, assim mesmo, com pontos de exclamação. Sempre achei graça a um certo triunfalismo. Ele nos faz pensar que vivemos num mundo sem contradição, o que por vezes é perigoso. Bolsonaro, por óbvio, tem lá seus pecados, deveria ter reconhecido a derrota, conduzido a transição passada a faixa. Devia ter pedido a seus apoiadores para irem para casa antes daquele Natal. Dito isso, num país precisa abrir mão da regra do jogo para defender sua democracia. É aquilo que eu falo para vocês. O problema é que quando você começa a quebrar a regra do jogo para dizer que vai defender a democracia, a regra do jogo é a própria Constituição, é o próprio ordenamento jurídico. No que você quebra o devido processo legal para defender a democracia, você já matou a democracia. Porque a democracia é baseada no devido processo legal. Se você não tem o devido processo legal, você não tem democracia. Não adianta ter o resto, ter os outros, você que mas tem eleição e não sei o que lá. Não interessa. Se você não tem o devido processo legal, você não tem democracia. Enfim, aqui ó. Ou seja, no momento que o Alexandre de Moraes começou a cortar caminho, a mexer coisas no devido processo legal para garantir que ia punir Bolsonaro, para, na visão aqui do pessoal do consultor jurídico, triunfar onde a República de Weimar fracassou, ele acabou, na verdade, destruindo a democracia. Ele virou o tirano, ele virou o ditador, né? Isso pela singela razão de que a preservação de regras e ritos republicanos faz parte da essência da própria democracia. Olha o que eu estou falando. Se você não tem devido processo legal, você não tem democracia. Tá? Então, quebrar as regras para defender a democracia é um contrassenso. No momento que você quebrou as regras, você acabou com a democracia, né? O que não passa uma estupidez sugerir que isso possa ser um estorvo em algum sentido. É exatamente nesse sentido que o voto do Fux no julgamento disse coisa simples. Se um partido vai à justiça eleitoral contestar o resultado da urnas, como o PL fez após a eleição, ele exerceu seu direito. Ele não brigou, não foi na rua, não fez violência, ele entrou na justiça. É direito de petição. Por que o Alexandre de Moraes puniu o PL por ter entrado com uma petição no STF sobre o resultado das urnas? Qual é a lógica disso? O que tem por trás disso, né? Ele coloca muito bem aqui, não se trata de uma divergência entre esquerda e direita, mas no sentido de uma regra ou democracia republicana. Ou seja, se vale a pena quebrar as regras para, entre aspas, preservar a democracia, ou se não vale a pena quebrar as regras para preservar a democracia, que no momento que você quebra as regras, você já quebrou a democracia. Já não estamos numa democracia, já deixou de ser democracia. Não tem esse negócio, né? O que eles estão querendo é manter o PT no poder. E o resultado dessa coisa é sempre o mesmo. Aconteceu na Venezuela, aconteceu na Rússia, aconteceu na China. O resultado disso é ditadores no poder e economia quebrando. É o que vai acontecer aqui no Brasil. Infelizmente, a verdade é essa. Ele fala mais coisas aqui, mas eu acho que é uma besteira seguir aqui. O ponto dele é muito claro, né? A divisão aqui não é entre esquerda e direita. A divisão aqui é entre quem acredita que ou a democracia ela é sólida e ela se mantém por si mesmo, ou então, no momento que alguém diz ser o herói da democracia, que vai salvar a democracia torcendo um pouquinho ali, já não temos mais democracia, já acabou a democracia no Brasil, né? É curioso que o pessoal aqui do Brasil 247 faz uma análise que vai quase nesse sentido. A sombra do mau juiz é pior que os frutos da árvore envenenada. Ele está criticando os juízes aqui, né? Eu concordo com o que ele está dizendo aqui. A sombra do Alexandre de Moraes é uma coisa que realmente piora todo o julgamento do Brasil. Só que a crítica dele aqui é o Fux, porque ele diz que a sombra do mau juiz, eles estão uma arara com o Fux. Por quê? Porque como o Fux mostrou aqui, ó, do ponto de vista jurídico, a argumentação do Fux no voto dele mostra exatamente por que não poderiam condenar Bolsonaro. Não há prova nenhuma de ligação com o Bolsonaro. As provas que existem, que o Alexandre de Moraes mostrou, mas o Bolsonaro me xingou. E, meu amigo, isso não é prova de que ele tenha feito um ataque contra a democracia no Brasil. É uma prova que ele não gosta de você, né? E talvez seja uma prova de que você não deveria ser o juiz desse caso, porque se você está se sentindo ofendido por algo que o Bolsonaro disse, você não teria o requisito de ser uma pessoa isenta para julgar esse caso. E outra coisa, mas o cara que quebrou o relógio no Planalto estava com uma camisa do Bolsonaro. Ele não estava com uma camisa do Mauro Cid, nem camisa, ele estava com a camisa do Bolsonaro. Tá, e desde quando isso quer dizer que ele estava numa organização do Bolsonaro? Então quer dizer que se um ladrão veste a camisa do Flamengo e rouba uma loja, a culpa é do diretor do Flamengo. É isso, porque ele estava com a camisa do Flamengo, né? Então pronto, o cara automaticamente é parte da organização do Flamengo. Né? Uma coisa que não tem absolutamente lógica nenhuma, né? Então, esse tipo de coisa aqui mostra duas coisas, né? Como é que eles esperam, eles acham realmente, eles ainda estão com a ideia de que agora agora acabou a coisa, não vai ter mais e coisa e tal, e já estão partindo para o próximo ponto. Não, porque agora o Moraes vai bater no Eduardo Bolsonaro. O Moraes vai ser mais difícil, tá? O Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos,
Quero ver como é que você vai fazer. Eu acho que tá mais para ele bater em você nisso daí, tá? Mas vamos ver qual vai ser. O problema disso daqui é que eu acho que não vai ser bater no Eduardo Bolsonaro, vai ser bater em nós, youtubers que estão aqui no Brasil, jornalistas e pessoas que estão fazendo canais aqui no Brasil. É isso que vai incomodar eles. Por quê? Porque é aquilo que eu falo para vocês, esse pessoal está errado. Eles acham que condenar Bolsonaro vai gerar o consenso social de que Bolsonaro é errado e acabou, não tem mais discussão. Não, não vai. Ao contrário, vai gerar mais revolta contra eles ainda. E aí, como é que eles vão reagir? É aquilo que eu falo para vocês, a escalada autoritária. Sempre que o ditador é criticado, ele vai e aumenta a ditadura, aumenta a temperatura da ditadura, aumenta a repressão, né? Piora a situação para todo mundo. Né? Por quê? Porque ele não admite crítica, ele é muito frágil, ele sabe que não tem um peso, uma argumentação, uma justificativa válida para fazer o que está fazendo, ele se sente fragilizado por qualquer crítica e acaba retornando em termos de autoritarismo. Prende todo mundo que falou isso, proíbe de se falar esse assunto, e esse tipo de coisa que não resolve nada, né? Então, o que vai acontecer é isso. E já tem gente percebendo, que o pessoal do Estadão já percebeu que aqui, ó, que Bolsonaro é um cadáver insepulto. Né? Por mais que o pessoal do Estadão esteja comemorando, Bolsonaro foi preso, mas eles sabem que não vai parar nada. Né? Agora, de novo, eles acham que uma vez que Bolsonaro está preso, agora não vai ter por quê? Porque eles ainda estão enxergando a política brasileira como a estrutura top-down que eles estavam acostumados, a estrutura de cima para baixo que eles estavam acostumados. Não é assim que o bolsonarismo funciona, não é assim que a direita funciona no Brasil, é de baixo para cima. Eles estão enganados e vão quebrar a cara com esse negócio, né? Aqui, ó, ministros do STF afirmam que não cabe anistia a Bolsonaro, mas a oposição vai insistir e o que prevê a lei. Como a gente já falou, sim, cabe anistia a Bolsonaro, não tem absolutamente nada na Constituição que impeça a anistia a Bolsonaro. Isso quer dizer que o STF vai negar a anistia? Não, isso só quer dizer que o STF pode fazer mais uma lambança, junto com essa lambança da condenação, para mostrar mais uma vez o quão partidário se tornou esse tribunal. Né? A anistia é o caminho, vamos seguir por ela, mas pode ter certeza, esse jogo está só começando, ainda vem muita coisa por aí.